Olá, meu nome é Cristiane Padim da Silva, eu estou como mestranda da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também atuo como juíza no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Eu venho aqui hoje apresentar o artigo nominado Ética Judicial e Autocomposição, um diálogo entre Kazuo Watanabe e os princípios de Bangalore. Aqui eu quero compartilhar com vocês por qual motivo nasceu a ideia de ligar o conteúdo da teoria do acesso à justiça de Kazuo Watanabe aos princípios de Bangalore, que tratam justamente da ética judicial, inclusive a matéria que eu estava cursando, que se referia à ética judicial. E eu tinha lido alguns textos do professor Kazuo que ressaltava muito a importância de uma atuação diferenciada do magistrado e da magistrada. Por isso surgiu a ideia de fazer esse link teórico e que deu muito certo. Bom, eu apresento como o problema de pesquisa a lacuna existente entre a norma e a prática. E que norma? Nós temos o artigo 334 do Código de Processo Civil que determina que o juiz tem que mandar o processo para autocomposição antes do desenrolar do procedimento. Tanto é um processo de conhecimento e nós temos uma previsão idêntica no 693, 694 do CPC também com relação às ações de família. Entretanto, não é isso que a gente tem visto no dia a dia. Aqui eu trago uma pesquisa feita pelo desembargador Dalla Rosa, no artigo que ele escreveu em 2017, que apenas na época 16% dos processos novos distribuídos é que eram encaminhados para audiência de conciliação ou de autocomposição. Aqui fazendo parênteses que a autocomposição é quando os próprios envolvidos no conflito de interesses sentam, conversam, dialogam e conseguem chegar a um acordo mais efetivo de acordo com os interesses de cada um. Além disso também, eu trago aqui os dados do Justiça em Números, que de 2023 para 2024 houve uma queda de 23% para 22% dos processos que são ajuizados no total, processos cíveis na Justiça Estadual, esse foi o recorte de casos novos, apenas 20 e poucos por cento é que são encaminhados para a audiência de conciliação, mesmo a gente tendo essa norma que manda que todos os processos de conhecimento sejam encaminhados para essa audiência de conciliação. E eu trago como tese central que a atuação ética do juiz e da juíza é condição para a efetividade dessa autocomposição. O objetivo aqui é analisar os fundamentos éticos, como esses fundamentos éticos influenciam na atuação do juiz, que é mais um recorte aqui de todos os atores do sistema de justiça. A pesquisa é direcionada principalmente, aliás, para os juízes, fazendo aquela conexão que disse no início, em que o professor Kazuo Watanabe destaca a imprescindibilidade da alteração da cultura da sentença para a cultura da pacificação social. Percebe-se aqui, na hipótese central, que não basta ler e mandar. É preciso uma alteração, uma transformação cultural, principalmente do magistrado, neste caso da pesquisa, que é o não cumprimento do artigo 334, aí comprovado, pelo menos na tese, já a gente chega à conclusão, porque as pesquisas confirmaram essa tese de que poucos processos são encaminhados para autocomposição. Eu vou dar o meu melhor aqui para conseguir ser o mais clara possível. Se eu tenho 100 casos novos, entrou aqui no estoque, falando aqui como magistrada, eu tenho a possibilidade de mandar esses 100 casos novos para o Sejusc, por exemplo, para audiência de conciliação. O que a gente vê com os números do desembargador Dalla Rosa na obra que ele escreveu? 16% disso está indo, Então, 16 processos estão indo, e com relação aos dados do Justiça em Números de 2023 e 2024, cerca de 20 a 23%, ou seja,
20 a 23 processos só estão indo. E o restante está ficando para a cultura da sentença, para a sentença adjudicada, imposta pelo magistrado ou magistrada. Aqui o artigo olha para esse problema com a lente teórica formada pela teoria de acesso à justiça do caso Watanabe e pelos princípios de Bangalore. Com relação à teoria do acesso à justiça, o professor Kazuo Watanabe ele traz a importância de se superar essa cultura da sentença para de fato dar ou para de fato a sociedade ter o acesso à ordem jurídica justa, saindo daquela máxima de que nós temos direito ao acesso à justiça e muitas vezes o que a gente percebe aí diante dessa litigiosidade excessiva é que nós estamos tendo acesso ao processo e não à ordem jurídica justa, porque para ele, e ele fala isso muito claramente e de forma fenomenal, que o acesso à ordem jurídica justa não quer dizer o acesso à sentença também, ou só a sentença, mas acesso à justiça, acesso à ordem jurídica justa significa o acesso à solução adequada do seu conflito. E aqui entra a autocomposição, entra a cidadania, ou seja, entra a consensualidade. Então, de um lado, a teoria dele, e de outro, para se juntar, para ser um marco teórico, os princípios de Bangalore, que traz aqui a independência, a imparcialidade, a integridade, a igualdade, a idoneidade e diligência. Tudo isso para se formar ou para contextualizar a ética judicial. Os achados, já vou partir aqui para os achados, ou seja, o que a prática revela, embora eu já tenha adiantado, que a subutilização da autocomposição, dessa audiência do 334, ela é real. Os dados do CNJ, que eu já mencionei aqui, de 2023 e 2024, mostram que o percentual de audiências realizadas é abaixo de 25% e que caiu de 23 para 24, que foi quando foi realizada a pesquisa. Para fazer coro a esses números, né, dados lá do artigo do desembargador Dalla Rosa, dados do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números, a pesquisa também traz a jurisprudência. Essa pesquisa foi realizada nos tribunais superiores e nos tribunais estaduais. O STJ e vários tribunais estaduais, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, têm firmado uma posição bem firme, no sentido de que a audiência do artigo 334, ou seja, essa audiência autocompositiva, audiência inaugural autocompositiva, ela é obrigatória e que a ausência dela pode gerar a nulidade de todo o processo. Ou seja, nós temos os dados estatísticos de um lado e a jurisprudência confirmando a necessidade. Então, aí, mais uma vez, essa lacuna. A jurisprudência, ou seja, o próprio Poder Judiciário diz que, olha, é obrigatória e ela tem que acontecer sob pena até de nulidade do processo. E, outro lado, os números mostram pra gente que isso não está acontecendo de fato. E, frente a isso, a discussão do artigo gira em torno desse desafio ético do magistrado. Por que os juízes ignoram o artigo 334? E mesmo diante da jurisprudência. E aí a construção nos leva que há um déficit justamente na ética judicial. Não é aquela assim que, nossa, ele não quer fazer, ele está fazendo maldade. Não, por exemplo, a imparcialidade que está presente nos princípios de Bangalore para formar a ética. Quando a gente traz para a autocomposição, é importante que o magistrado ele seja imparcial, que ele não deduza que naquele caso, aquelas pessoas envolvidas não farão acordo. Ele está sendo, de certa forma, parcial neste ponto, porque ele está dizendo, não vai ter acordo. Como ele sabe? Ele está deduzindo, é uma ilação. E também é direito dos envolvidos neste conflito de interesse esse espaço para o diálogo, porque o próprio Código de Processo Civil, ou seja, a própria norma dá esse direito a ele. Então, quando a gente pega os 6 princípios de Bangalore e faz essa combinação, isso o artigo traz de forma muito clara, faz a combinação com cada oportunidade que o juiz tem de comprovar e de demonstrar
a sua ética com relação à consensualidade, nós vemos que a postura ética do juiz faz toda a diferença para que o artigo 334 realmente tenha efetividade. E saindo da superficialidade de uma audiência de conciliação, nós alcançamos a solução adequada do conflito quando as próprias partes podem e fazem ou combinam, né, uma melhor solução, que de fato eles sairão mais satisfeitas do que com uma sentença imposta por um juiz, muitas vezes. Eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, eu estou dizendo que elas se complementam e que a complementação, a conexão da heterocomposição com a autocomposição forma o sistema multiportas, e ao juiz cabe sim ter essa postura ética em respeito à norma, que assim determina, e em respeito aos envolvidos no processo judicializado. Eles têm o direito desse espaço do diálogo, desse espaço da autocomposição. No artigo eu faço a conexão com a atuação judicial com todos os princípios de Bangalore. Bom, e aí já partindo para a conclusão, eu trago que a efetivação da autocomposição, da consensualidade, não é um ajuste de processo, é um imperativo ético. Por que não é um ajuste de processo? Porque eu já vi em inúmeros despachos, e aqui eu vou compartilhar com vocês que atualmente eu exerço a função de coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que é um espaço do Tribunal de Justiça que faz a gestão da autocomposição no Estado, seguindo as diretrizes, a governança do CNJ. E já tive a oportunidade de pegar vários despachos iniciais, dizendo assim, olha, a conciliação é inútil. Dizendo assim, olha, nesse caso, os envolvidos ou as partes não vão entrar num acordo, e aí toca o procedimento para frente. A postura ética do magistrado neste momento, ela é importantíssima. E o artigo vem trazer isso, ressaltando isso, não só para os colegas magistrados, mas para toda a sociedade, para os demais atores do sistema de justiça. E que a gente precisa e que é importante a gente ter conhecimento desse direito nosso. Aqui falando como jurisdicionada, como cidadã, eu tenho previsto no Código de Processo Civil o direito a conversar com a outra parte antes de contestar, antes de ir para o procedimento do processo civil, por exemplo. E quando o magistrado ele pula essa fase, ele está ferindo esse meu direito também. Está sendo parcial, não está sendo íntegro, porque eu poderia ter feito um acordo naquela situação. Eu deixo aqui como propositura para uma sugestão futura que a gente precisa mais do que as leis, né? Porque as leis a gente já tem aí, a gente precisa de educação de valor, né? E aqui neste ponto do recorte do artigo, a educação de valor para o juiz, para a juíza, para o poder judiciário, aqui eu trago os servidores, eu trago os colaboradores, os mediadores, os conciliadores, a gente precisa dessa educação de valor. Não tratar a conciliação como um mero ato processual, uma mera fase processual, a gente tem que passar. Eu trago o juizado especial. Eu vi recentemente um colega dizendo assim, olha, a gente tem logo que fazer essas audiências de conciliação para a gente conseguir para a fase seguinte, né? Ou seja, é um mero tem acordo ou não tem acordo, né? Que a gente poderia ir no aplicativo daquele lá e marcar sim ou não, e sem necessidade de investimento de tempo e energia para se designar uma audiência, para intimar as partes, para o conciliador abrir a audiência e perguntar se tem acordo ou não tem acordo, que a gente ainda vê muito por aí no Brasil, e aqui eu estou falando por conhecimento no Mato Grosso, isso é assim, e também sei que alguns estados, outros tantos estados também é assim. Então o convite aqui nessa propositura para o futuro é que a gente de fato se permita receber essa educação e que participe desse contexto, dessa educação de valor para essa alteração da cultura da sentença, para a cultura da pacificação social. Aí nós, enquanto jurisdicionados, cobrando do magistrado e da magistrada que a gente quer nossa audiência, cobrando do advogado e da advogada para que ele insista na audiência de autocomposição e no recorte do artigo para que os colegas magistrados e magistradas se conscientizem
da importância dessa postura ética na designação da audiência do artigo 334, ali, audiência de conciliação inaugural. Eu vou encerrando por aqui, já falei 15 minutos. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Espero, do fundo do meu coração, ter conseguido ser clara para tocar neste ponto que a ética, a postura ética do magistrado pode fazer toda a diferença. Muito obrigada.